Eu acho que é um grande perigo para aquilo que está sendo chamado de literatura LGBT, assim como acho que é uma faca de dois gumes para o que se chama de literatura negra e literatura feminina. Olha, eu nunca ouvi falar que o Jorge Amado era escritor heterossexual. Eu nunca ouvi falar que ele era um representante da literatura masculina. E nem que ele era representante da literatura branca. O que é que nós estamos fazendo com essas compartimentalizações? Nós estamos tendo uma proposta perversa de colocar, através dessa adjetivação, colocar essas literaturas em seus nichos devidos. Então, literatura negra vai ser dirigida aos negros, literatura feminina vai ser dirigida às mulheres e literatura LGBT vai ser dirigida aos LGBTs. Que era a acusação que me faziam, só que agora está sendo consagrado. E eu, muitas vezes, inclusive no meu livro Pedaço de Mim, que é um livro encontrado em sebo, já está esgotado, mas eu só tenho 2 livros em catálogo, é dificílimo relançar livros nesse país. Devassos do Paraíso demorou 15 anos para acontecer essa terceira edição e outro tanto para acontecer a anterior. Mas, enfim, eu acho que nesse livro eu analiso um pouco o que eu penso dessa rotulação. Eu acho que não existe literatura LGBT. O que pode existir é literatura de temática LGBT. Nós não podemos classificar Renato Arenas, Thomas Mann, Jean Genet, etc., todos debaixo de uma mesma sigla. Por quê? Porque nenhum deles é parecido com o outro. Nós não podemos ter um projeto de literatura como se fosse um destino. Eu sou LGBT, então eu tenho que escrever desta forma. Pá! Aí vai o caminho. Eu sou mulher, então eu tenho que escrever bonitinho. Que é o que se pensa da literatura feminina. Eu adoro quando aparece uma mulher escrevendo coisas violentas, coisas eróticas, coisas pornográficas. Eu adoro porque isso destrói. As lésbicas atualmente têm feito, eu falo isso nos devassos, a poesia lésbica atualmente, por exemplo, é todo o oposto desse estereótipo. Elas estão fazendo uma poesia que não tem nada a ver com a rotulação que se pretende dar à literatura lésbica, como uma literatura comportadinha, etc., porque são mulheres. Não é? E acabei de dar um exemplo, mas não é o único. Então, o que eu acho é que isso é um recurso do mercado para vender os livros. E olha, esses recursos, esses rótulos, eles têm prazo de validade. Eu morro de medo, por exemplo, de toda essa coisa da literatura de temática negra ter entrado na moda. Porque moda acaba. E a mesma coisa com a literatura feminista, mais do que a literatura feminina. Não é? Estão nos dando, é como se fosse um mea-culpa que está sendo provisoriamente admitido. Olha, nós até agora tratávamos mal vocês LGBTs, vocês negros, vocês mulheres, mas agora vocês vejam, nós estamos levando vocês em consideração. Isso não dura 5 anos, não é? É para essa culpa passar. Então eu acho muito perigoso, acho ótima ideia de que nós não somos obrigados a escrever nem sobre temática homoerótica e nem de acordo com um suposto estilo LGBT. Não é? Nós temos o nosso estilo e, obviamente, nós vamos nos inspirar, é o que eu digo nesses ensaios que eu escrevi. Obviamente, eu falo da minha experiência homossexual porque ela é essencial para a minha vida. Eu não vou escondê-la. O meu desejo é fundamental na minha experiência humana. Então, ele estará presente na minha literatura, mas não por conta de uma obrigação. Por exemplo, Anne Veneza. Anne Veneza é um livro profundamente homossexual. Tem lá um personagem secundário que aparece em situação homossexual, mas não há nenhuma situação de homossexualidade explícita e nem abordado de forma a compor a temática do livro. Por quê? A temática do livro é o exílio. E eu estou presente nesse livro por conta do meu exílio enquanto homossexual, enquanto diário. Eu nunca neguei que eu vivi em exílio por conta disso. E não só por conta disso, mas o fato de ser homossexual neste país é uma circunstância que
que me levou às margens em inúmeros momentos, em inúmeras camadas sociais e culturais. Então, eu tenho experiência para escrever Anne Veneza enquanto homossexual, falando do exílio. São 3 personagens em diferentes situações de exílio. Uma negra, uma mulher, uma negra que saiu da África, vem para o Brasil e depois vai viver na Alemanha, uma menina que sai do Brasil e vai ter que se tornar alemã, e depois um jovem de 20 anos que vai ter que ir para a Europa para descobrir como é a música brasileira erudita, para descobrir as raízes do que poderia ser uma música erudita brasileira. Então, eu escrevi isso com a maior tranquilidade, são provavelmente 3 heterossexuais, nunca me preocupou isso, fazer essa pergunta, mas eu tranquilamente mergulhei nessas histórias porque eu tinha um ponto de contato com eles que era a minha homossexualidade, que não necessariamente está explícita no livro, mas é um livro de um homossexual. Então eu não sei se eu consigo abordar de maneira minimamente suficiente essa questão, mas acho, por exemplo, que existem maneiras de escrever homossexualmente. O ativismo, por exemplo, provoca essa ideia, não é? Mas é uma provocação. Vocês estão achando que viado só escreve desmunhecando? Então lá vou eu. Então eu acho, por exemplo, maravilhoso a presença na música popular brasileira hoje das figuras mais loucas que eu já vi, não é? Que são essas trans incríveis que estão peitando o que elas podem e o que elas não podem para serem elas mesmas. E elas vêm da periferia, quer dizer, elas vêm de uma área de exílio, de uma área de margem, não é? Então, essas pessoas, elas estão praticando aquilo que eu chamei de... eu coloquei um termo nos devassos, eu acho que é uma temática viada, alguma coisa assim, ou uma estética viada. Não é? Elas estão, obviamente, trabalhando em cima disso, mas é como uma provocação. Elas estão esvaziando o estereótipo. Não é? E assim como eu me chamo de viado, assim como eu conheço N amigas que se chamam de sapata, ou de trans que se chamam, sei lá, de traveca, enfim, etc, etc, qualquer coisa que possa ter sido usada para nos atingir, e que hoje eu digo, tudo bem, eu sou viado, e daí qual é o problema? Não é? E foi assim que eu enfrentei, por exemplo, a polícia no período da ditadura, quando o delegado que estava me interrogando por conta do Lampião perguntou: como é que eu posso chamar o senhor? Eu disse: pode me chamar de viado mesmo. Eu digo isso porque é uma coisa já tão velha quanto a existência do Lampião. Naquela época nós já ligávamos para isso. Nós éramos homossexuais falando sobre a sociedade brasileira. Não é? Tanto que nós queríamos trabalhar com pessoas do movimento negro, militantes feministas, ambientalistas. Nós trabalhávamos com as chamadas minorias, que a esquerda chamava de minorias. As mulheres, né, e os negros, imagina, são minorias no país, não é? A cultura negra é minoria no país, as mulheres são minorias. Mas tudo bem. Então nós queríamos trabalhar com isso, porque nós dizíamos, não, toda luta para uma nova sociedade, toda luta para ter uma sociedade mais justa é uma luta em que tudo tem que ir junto. Não tem luta maior e luta menor. Tá? Então não tem que haver, eu acho, não há que nos impor um selo LGBT. Nós vamos escolher aquilo que nós queremos que seja LGBT. E nós queremos que a sociedade brasileira nos leia enquanto LGBTs, porque nós estamos dialogando com ela, e não apenas com a comunidade. Então, quando eu mencionei o Ricardo Barbarena lá em Porto Alegre, que estava debatendo o meu livro comigo ali, e que disse que ele era homossexual, estava chocado com o Brasil que ele não conhecia, estava fascinado com o livro, é exatamente isso. Eu quero que a sociedade brasileira leia o meu livro para conhecer o Brasil, porra! Eu não estou pedindo nada demais. Ou eu não sou parte desse país, ou eu pertenço a um país de viados. Ele não existe, não é? Assim como não existe um país de negros e só de mulheres. Não é? Então, pronto, é isso aí.